Bem, o nosso projeto, o projeto do CEPAC, o Evangelho por Emmanuel, hoje a gente vai trabalhar um texto desse livro, do livro Fonte Viva. Realmente é uma fonte viva, cheia de vida, dessa vida em abundância. Esse é o texto número 2 desse livro. O título é Modo de Fazer. Título muito bem colocado, para variar, né? Por Emmanuel, o Espírito Emmanuel. E esse texto é uma verdadeira aula de revisão de Evangelho. Que, na verdade, a grande aula de Evangelho foi Jesus, que trouxe o Evangelho vivo, o Evangelho puro, limpo, vivo, sem nenhum interesse. Esse foi o Evangelho de Jesus, a sua vida, a sua mensagem de mestre. Mas logo depois de Jesus, nós tivemos uma aula de reforço de Evangelho. Paulo de Tarso deu essa aula de reforço de maneira tão bonita, um reforço. E depois agora veio o Emmanuel e dá essa aula de revisão. É uma revisão do Evangelho. Então a gente sabe que tem essa grande aula, a aula magna de Jesus, essa aula de Jesus. Aí a gente tem uma carta de Paulo aos Filipenses, que representa essa aula de reforço, quando Paulo usa no capítulo 2 do Evangelho, ele diz, de sorte que, o Emmanuel aproveitou só esse versículo para fazer esse texto. O Paulo diz, no capítulo 2, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que Paulo estava dizendo, meu Deus? Ele está desejando aos filipenses, ensinando aos filipenses, que Jesus é sentimento. Mas Jesus é sentimento, sentimento de amor. O Evangelho é de amor. Eu e o Pai somos um nesse sentimento de amor. Quando Paulo diz, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, ele entrou também nesse sentimento de amor. O Paulo conseguiu tirar os seus sentimentos de orgulho, sentimentos de vaidade, sentimentos de interesse, porque ele não tinha puro coração. Porque somente os puros de coração verão a Deus. Então quem está com o coração puro, está nesse sentimento puro e vai enxergar a vida dentro desse amor. Como dizia João, Deus é amor. Porque é esse sentimento de pureza, de limpeza, né? E Paulo está desejando aos filipenses que eles tenham esse mesmo sentimento. E não é um desejo que eles tenham esse sentimento de um dia para o outro. Ele está ensinando para eles que o sentimento é o caminho do trabalho. Que o trabalho é o trabalho no sentimento. Eu peguei aqui mais coisas da aula de revisão de Paulo, que é o versículo inteiro, que é o capítulo 2, com mais 2 versículos, o 1 e o 2. Olha o que Paulo diz. Portanto, pelo conforto que há em Cristo, olha, então, esse sentimento traz um conforto. Não é a fé que consola, né? Bem-aventurados, né? Os aflitos, porque serão consolados. É esse conforto que há nesse sentimento novo. Então Paulo diz, por esse conforto que há em Cristo, pela consolação que há no amor, né? É esse amor que consola, pela comunhão no Espírito, não é pela comunhão no mundo. Eu venci o mundo. Não é pela comunhão no corpo, pela vaidade, por outras coisas. Não é pela ilusão do mundo, né? É pela comunhão no Espírito. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Então buscai primeiro a comunhão no Espírito. Porque a comunhão somente no corpo é ilusão. E essa ilusão compromete essa comunhão no Espírito. Então a grande busca é a busca da comunhão no Espírito. Por toda a ternura e compaixão. Então, por todo esse sentimento novo que Paulo está escrevendo aos Filipenses. Essa é a mensagem de Jesus. Paulo está dando uma aula de revisão. E Emmanuel traz isso de novo, para a gente lembrar, né? Aí Paulo continua.
no versículo. Levai à plenitude a minha alegria, quer dizer, o que ele deseja? O que vai trazer alegria para Paulo? Que os filipenses consigam isso. Não é que recebam isso, que eles lutem e consigam esse conforto que há em Cristo, a consolação no amor, a comunhão no Espírito, e que vivam a ternura e a compaixão, que entrem também em comunhão com Cristo, que também digam, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Por isso, Paulo termina esse texto dizendo, levai à plenitude a minha alegria, pondo-vos, quer dizer, a alegria de Paulo é que eles fiquem de acordo no mesmo sentimento, que eles tenham esse sentimento de Jesus. O que ele disse? Que aprendam a lição que Jesus trouxe, que aprendam esse caminho da verdade e da vida. Porque esse é o caminho do sentimento, que é a grande verdade, que a vida é esse amor. É loucura isso, né? Pondo-vos de acordo no mesmo sentimento, no mesmo amor, numa só alma, num só pensamento, nada fazendo por competição ou por vanglória. Por quê? Porque a competição e a vanglória são sentimentos contrários ao sentimento de Jesus. Jesus não tinha sentimento de luta, de vanglória, ele não queria se mostrar, ele não queria competir, ele simplesmente dizia, meu alimento é fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. Ele vivia de cumprir essa vontade, e essa vontade não era orgulhosa, essa vontade não era egoísta, essa vontade não era vaidosa, essa vontade não era raivosa, essa vontade era o amor. Olha, esse evangelho é de uma lógica imensa, né? Nada fazendo por competição ou por vanglória. Tende em vós o mesmo sentimento de Cristo. Ele arremata com a frase que Emmanuel usou. Então, a frase desse texto escrito por Emmanuel, que é essa aula de revisão, Cristo deu a aula magna, o Paulo deu a aula de reforço, e o Emmanuel vem agora e dá essa aula de revisão. Traz o Cristo, da aula magna, traz o versículo, que é a aula de reforço do Paulo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Por isso eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Emmanuel começa o texto dizendo que todos fazem alguma coisa na vida. Basta encarnar, está fazendo, né? Todos fazem alguma coisa na vida, mas raros não voltam para desfazer o que fizeram. Raros não voltam porque fizeram errado. Então, essa reencarnação para voltar, para desfazer o que fez errado, foi por quê? Porque não tinha esse sentimento do Cristo. Tinha o sentimento do orgulho, o sentimento do egoísmo, o sentimento da raiva, o sentimento dessas rivalidades, todos esses sentimentos adulterados ou imperfeitos, que tinham um modo de fazer diferente do modo de fazer de Jesus, porque a gente não entendeu, inclusive, o modo de fazer de Jesus. Até hoje a gente não entendeu o modo de fazer de Jesus. A gente acha que Jesus ensinou uma religião. Jesus pediu para a gente ser religioso, Jesus pediu para que a gente tenha esse sentimento novo, que a gente viva esse sentimento, onde for, como for, da maneira que for. A grande meta é a transformação desse sentimento, em qualquer lugar. Por isso Jesus não fundou religião. O homem é que fundou, com boa intenção. A intenção era ensinar isso nas religiões. Só que o homem que não tinha esse sentimento foi dirigir essas religiões. Como é que dá certo? É complicado, né? O homem tinha o sentimento da vaidade, o sentimento do poder, e foi criar o caminho. Quem é o homem para criar esse caminho? Só que a gente acabou acreditando nos homens como caminhos. Esses homens comuns nunca foram caminho de nada, foram caminhos de perdição, caminhos da vaidade. E nós fomos usados por esses homens. O Rousseau sempre falava, quantos homens entre mim e Deus? E quantos homens a gente coloca entre nós e essa relação que já foi ensinada? A aula magna já foi trazida por Jesus, o Paulo já deu essa aula e os grandes dão essa aula, né? Porque a gente precisa desse sentimento. E todos nós encarnamos, reencarnamos,
Só que a gente tem que desfazer os erros que a gente cometeu. A reencarnação não é um pouco isso? A escola, o hospital, para a gente corrigir, para a gente se aperfeiçoar, para a gente melhorar. Melhora o quê? Nossas ações por causa do nosso modo de fazer. O que nós fazemos? Qual a marca que nós deixamos? O que a gente deixa no mundo? Por onde a gente passa, quais as marcas que a gente deixa? A marca do amor? Ou a marca do revanchismo? A marca do interesse pessoal? Tudo que a gente faz é com interesse nosso. Jesus não tinha interesse, porque ele estava dizendo, eu venci o mundo. Vencer o mundo é vencer esses interesses do mundo, que dominam a gente. Nós ainda somos dominados por isso. Então não é o Cristo que vive em nós. O que vive em nós são os nossos interesses, são as nossas vaidades, são as nossas imperfeições. Né? Então raros não voltam para desfazer o que fizeram, porque tinha um modo de fazer contrário ao modo de fazer ensinado por Jesus. Nós não aprendemos o modo de fazer de Jesus. Nós queremos ser religiosos, ser cristãos, continuando sempre o nosso modo de fazer. Então a gente permanece no nosso modo de fazer, querendo ser religiosos. Por isso que a nossa religião, que tem o nosso modo de fazer, muitas vezes dá problema. Porque tem um modo de fazer errado, porque é um modo inspirado por um sentimento que não é esse sentimento de amor. A lógica é muito grande. Tem um texto no livro Religião dos Espíritos que fala de pureza. Jesus falou de pureza na aula magna, o Sermão da Montanha. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quem é o puro de coração, meu Deus, que vai ver a Deus? É aquele que não tem o coração contaminado pelas suas imperfeições, vendo só a si mesmo. O egoísta vai ver a Deus se ele só enxerga ele mesmo? O orgulhoso vai ver a Deus se ele enxerga só a sua importância? O raivoso enxerga só a sua vingança? Como é que vai ver a Deus? Não vai. Vai ver a si mesmo. Né? Aí, o puro de coração não é esse que aprende a ser isso ou ser aquilo, ou ser isso ou se está procurando. Não. É aquele que é puro de coração. É aquele que tem um modo de fazer puro. Um modo de fazer limpo. É esse modo de fazer que Emmanuel está recordando para a gente nessa grande aula de recordação. Aí o Emmanuel diz que a gente, estudando a pureza do Cristo, né, que a gente possa recordar que no mundo, até hoje, não existiu ninguém quanto ele, com essa pureza, né, com essa pureza de alma, porque ele enxergava puro, né, e que a gente saiba encontrar a presença dele em todas as situações e em todas as criaturas. Encontrar a presença de Jesus na vida, no dia a dia, a gente encontra os nossos interesses e os interesses dos outros. Mas o interesse limpo, o interesse na pureza é difícil encontrar. Mas isso é o coração. Por isso o Evangelho é de amor. E Emmanuel continua. Se purificares assim, nessa forma do Cristo, o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte. Aí os puros de coração verão a Deus. Porque se conseguir... o trânsito, não tem jeito. Se conseguir purificar o coração, aí vai identificar a presença de Deus em todo canto. Porque é bem-aventurado o puro de coração, porque o puro de coração vai ver a Deus. E perceberá que a maldade e o crime, as impurezas do coração, são apenas espinheiro e lama que envolve o campo da alma. Espinho e lama. Olha o semeador que saiu a semear e saiu a semear num terreno cheio de espinho. É esse espinho e essa lama que matam a semente que o semeador semeou. E a semente é a semente dessa pureza do coração, que dá um modo de fazer diferente. E o nosso modo de fazer é completamente contaminado pelas nossas imperfeições, que são inclusive a nossa tentação, as nossas tentações, que nos vencem. Então nós somos vencidos pelas nossas impurezas do sentimento, e aí vencidos por elas, nós temos um modo de fazer diferente do modo de fazer de Jesus. Então o nosso desafio é sermos iguais a Jesus. Não é o mestre? Não é o guia? Não é o modelo? Então é para sermos igual. Ele não é o caminho? O caminho é esse caminho da evolução e da purificação do coração, que é a nossa elevação,
que é a nossa salvação, que são todos esses termos que a gente usa. Aí no texto de hoje o Emmanuel diz: até a criatura ociosa, aquela que acaba não fazendo nada, que leva a vida na inutilidade, na preguiça, até essa criatura é constrangida a voltar à luta, ela reencarna para desfazer o nada que fez, para desfazer a rede de inércia que teceu. Olha só, até quem não fez nada reencarna para desfazer esse nada que ela fez. Porque o modo de fazer dela é a preguiça, é a fuga, é a covardia. Não assumiu a vida, não assumiu a luta, não assumiu a estrada no caminho, ficou acomodado sem caminhar. Emmanuel diz no texto que somente constrói, sem necessidade de voltar para consertar, aquele que se inspira no padrão de Jesus, aquele que consegue se inspirar nesse sentimento de Jesus. Aí tem um modo de fazer novo, sem vingança, sem contenda, como diz Paulo, né? Sem contenda e sem vanglória, sem querer ser o cara, sem querer aparecer, sem querer ter raivinha, sem querer descontar, sem querer ser nada. Esse está entrando, está se inspirando nesse modo de fazer de Jesus. Esse sim está tendo Jesus como guia e como modelo. E o Emmanuel continua no texto: fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos. Então, fazer algo nesse modo de fazer de Jesus não é fazer sempre o melhor para mim. O mais importante não sou eu, porque esse é o modo de fazer do egoísta. E Jesus não tinha o modo de fazer do egoísta. É o modo de fazer daquele que aprendeu a servir, que enxergava o outro. Quando ele diz amai-vos uns aos outros, ele disse isso. Olha, tenha um modo de fazer coletivamente de um sentimento novo. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos. Olha, ele não diz com isso, com aquilo, com isso, com aquilo. Ele disse sem, porque é sem as imperfeições. Olha lá, sem expectativa de remuneração. Se eu não tenho expectativa de remuneração, qual é o meu modo de fazer? Sem interesse em ser remunerado. Então eu não estou fazendo por interesse em ganhar dinheiro. Sem exigências. Se eu não estou exigindo, eu estou fazendo com o coração puro, eu estou fazendo porque é meu dever fazer. Não porque eu quero exigir que você seja assim ou assado, ou que seja isso ou aquilo para eu poder fazer alguma coisa. Jesus não tem esse sentimento de exigir. Pelo contrário, ele compreendia a todos. Então ele não exigia. Qual era o sentimento? O sentimento de amor, que amor não exige, não cobra, né? Sem mostrar-se. Não era egoísta, não era orgulhoso, não queria aparecer. Meu alimento é fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. Eu não preciso aparecer, eu não preciso me mostrar. É sem essa vaidade. Jesus não teve essa vaidade em nenhum momento. Nós temos essa vaidade a todo momento, a gente quer aparecer mais. A gente quer ser o cara. A gente quer ser, até na religião, a gente quer ser o religioso. O melhor religioso. O melhor isso, o melhor aquilo. Que sentimento é esse? Que modo de fazer é esse? O modo de fazer do egoísta. Sem exibir superioridade. Olha, como é que ajuda? Exibindo superioridade, esse é um modo humilhante de fazer. Esse é o modo arrogante de fazer. Esse não é o modo de Jesus fazer. Ele não se mostrava. Já pensou se Jesus sabe com quem você está falando? Já pensou se Jesus chegasse, né, dando aula, dando aulinha de moral para a gente? Nós vivemos dando aulinha de moral em todo mundo. A gente dá aulinha para todo lado a gente encontra, quando a gente começa a aprender algumas coisinhas, a gente vive dando aulinha de moral em todo mundo, olhando de cima para baixo, com toda a nossa superioridade. O modo de fazer de Jesus é sem essa superioridade, sem tributos de reconhecimento. Eu não faço para ser reconhecido, eu não faço para virar herói. Jesus não fez nada para virar herói. Qual o modo de fazer de Jesus? Ele não queria entrar na história disso ou daquilo. Ele queria ajudar. Ele trouxe a mensagem do amor. Eu e o Pai somos um. Eu estou nesse sentimento. O meu sentimento é sem tudo isso.
sem perturbações. Olha o equilíbrio de Jesus. Ele não se perturbava. Tanto fazia ele estar perto do menor quanto do maior do ponto de vista dos valores humanos, ele era o mesmo, porque ele não via menor e maior, ele via pessoas, né? E tudo ele via sem contenda e sem vanglória. Aí Emmanuel cita algumas coisas aqui, ó, de Jesus, que é o guia, o mestre. Em todos os passos de Jesus, a gente vê Jesus em ação, fazendo, mas com um modo de fazer diferente. Fazendo, qual era o modo de fazer? Em favor do indivíduo e da coletividade, sem prender-se, porque ele não se prendia a nada disso, ó. Ele não se prendia à expectativa de ganhar, ele não se prendia às exigências, ele não se prendia à vaidade de querer se mostrar, ele não se prendia a querer mostrar que era superior, ele não se prendia a querer receber, a querer ser reconhecido, ele não se prendia, por isso ele não se perturbava, por isso era sem prender-se. E Jesus falou isso: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vencer o mundo é vencer todas essas coisas aqui, ó. Quando a gente está sem exigência, sem expectativa de ganhar, sem querer se mostrar, sem superioridade, sem querer ser reconhecido, sem perturbações, como é que a gente faz? A gente também venceu o mundo. Então é esse mundo que eu tenho que vencer em mim, esse mundo interior que eu tenho que vencer. Esse é o modo de fazer de Jesus que eu tenho que aprender. Aí ele diz, lembrando Jesus, o Emmanuel, da carpintaria à cruz, né? Ele passou fazendo o bem, sem receber nada, mas com alegria, executando a vontade do Pai. Meu alimento é fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. Qual é a vontade do Pai? O sentimento de amor. Fazer com esse sentimento. Então o modo de fazer do Pai é esse. O modo de fazer de Deus, o modo de fazer de Jesus é esse. E a gente quer o quê? A gente não entendeu isso até hoje. A gente quer ser religioso, a gente quer ser cristão, a gente quer ser isso, quer ser aquilo, mas o nosso modo de fazer continua sendo o modo de fazer de sempre. Basta ver nossas religiões, como funcionam, qual o modo de fazer delas. Como é que a gente anda fazendo, com todas as imperfeições. Que a gente não é puro, tudo bem, é bom a gente continuar na luta. Mas é bom enxergar isso, para a gente fazer, travar esse bom combate. Aí Emmanuel diz que do vintém da viúva até a fortuna de Zaqueu, daquela viúva que não tinha nada para Zaqueu que tinha muito, a mesma serenidade. Por que sereno? Porque ele não tinha aversão, nem dozinha da viúva, e não tinha inveja, e não queria o dinheiro, não tinha interesse no dinheiro de Zaqueu. Os dois para ele eram a mesma coisa, e essa mesma coisa dava essa serenidade para ele, que não dá para a gente quando a gente quer ficar bajulando alguns e desprezando outros. O nosso modo de fazer é esse, não enxergando alguns e bajulando outros. Esse não foi o modo de fazer de Jesus. Jesus conversa amorosamente com crianças, multiplica pão, e tudo isso ele faz sem se alterar. Ele reergue Lázaro do sepulcro, volta dentro dos mortos, aqueles mortos que estava morto era o sentimento. Era essa a lição, né? E caminha para o cárcere, para a prisão, com atenção centralizada nos desígnios celestes, né? A atenção dele era cumprir a vontade do Pai, sua obra. A vontade do Pai é trazer essa mensagem de sentimento novo, e a obra era a obra de renovação humana. Renovação pelo sentimento. Esse era o modo de fazer de Jesus. Fora desse sentimento novo, não é o modo de fazer de Jesus. Não é o modo de fazer de quem diz, eu e o Pai somos um, né? Aí Emmanuel dá um fechamento no texto, que é o fechamento de aula de revisão mesmo. Não te esqueças. Olha, ele está falando para a gente, não esqueça. Não te esqueças de agir para a felicidade comum. Nossa ação é só para a nossa felicidade. A nossa ação não é para a felicidade comum. A nossa ação é em prejuízo da felicidade comum, desde que seja a favor da nossa própria felicidade ou da felicidade daquela meia dúzia que a gente quer.
dos nossos consanguíneos, ou do filho, ou do não sei o quê, ou do grupinho tal, ou da religião tal, ou do grupo político tal, mas essa é a nossa ação. A nossa ação não é para a felicidade comum. Pelo contrário, a nossa ação é uma ação de exploração. O nosso modo de fazer é um modo de fazer de exploração. Basta ver a nossa história. A história da escravidão, a história da exploração. A gente vive explorando o outro, explorando o trabalho do outro, explorando a fé do outro, explorando tudo no outro. O nosso modo de fazer está longe de ser o modo de fazer do Cristo. E a lição foi dada na aula magna de Jesus, a lição teve a aula de reforço nos grandes, né? De vez em quando aparece um professor dando aula de reforço, um Gandhi e outros grandes aí que deram uma aulinha de reforço também, e agora vem o Emmanuel dar essa aula de revisão para a gente. E ainda pede para a gente não se esquecer de agir para a felicidade comum, né? No nosso dia a dia. Aí ele fala que isso tem um sentido. Para que a gente deve agir para a felicidade comum? Para que a ilusão não se imponha entre o desencanto e a solidão. Olha, a ilusão, qual ilusão? A ilusão da fama, a ilusão do dinheiro, a ilusão do poder, porque tudo isso me traz a ilusão de ser melhor, a ilusão de ser mais importante. Tudo isso é ilusão, não é verdade. Eu não enxergo a verdade, por isso eu não vejo a Deus, porque o meu coração não está puro. E só os puros de coração verão a Deus. E eu, com esse coração que só quer enxergar os meus interesses, eu estou iludido. O que é ilusão? Eu vejo aquilo que não é real, porque real é esse mundo do espírito. Eu vejo o mundo dos meus interesses. Eu vejo um mundo passageiro, um mundo de pouco tempo, um mundo de poucos anos. Esse não é o mundo, esse é a ilusão de achar que essa fama é efêmera, que esse dinheiro é efêmero, que esse poder é efêmero, que tudo isso é aquilo que eu preciso. Quando, na verdade, muito daquilo eu estou tirando do lugar comum, tirando dos outros para o meu próprio benefício. Isso está comprometendo, isso vai me trazer o desencanto e a solidão. Exatamente por eu ter sido assim. Ajuda a todos, indistintamente. Por que indistintamente? Sem distinção, tanto faz a viúva, do óbolo da viúva, quanto o Zaqueu com todo o seu dinheiro. Não vou fazer mais diferença. Eu não vou desprezar quem não pode me oferecer alguma coisa e não vou bajular aqueles que podem me oferecer alguma coisa. Ajuda a todos indistintamente, conservando acima de tudo a glória de ser útil. Aí Emmanuel traz a frase do Paulo na carta aos Filipenses para fechar o texto. De modo que haja em nós o mesmo sentimento que vive em Jesus Cristo. De modo que haja dentro de nós o mesmo sentimento de Jesus. Como é que eu vou transformar os meus sentimentos no sentimento de Jesus? Essa é a minha religião. Esse é o meu desafio. Essa é a minha luta. E isso não é um passe de mágica. Isso não é de repente eu falar agora eu sou do Cristo. Agora eu sou igual ao Cristo. Não, é ser, é se comportar dessa maneira. E aí não é discurso fácil. Aí não é a porta estreita, a porta larga. Essa porta é muito estreita. É para aqueles fortes, para aqueles que sabem fazer essa luta. Porque o meu adversário, o meu grande adversário não está lá fora. O meu grande adversário está dentro de mim, que é esse sentimento deseducado, é esse sentimento invejoso, é esse sentimento maldoso, é esse sentimento rancoroso, é esse sentimento vaidoso, é esse sentimento egoísta, esse sentimento orgulhoso, é esse sentimento cheio de defeitos. E quanto mais orgulhoso, menos enxerga os defeitos. E quanto mais orgulhoso, e quanto menos eu enxergo os defeitos, quanto mais eu acho que sei, menos eu vou conseguir o modo de fazer de Jesus. Que Deus nos abençoe e que a gente compreenda que esse modo de fazer de Jesus é o nosso grande desafio, é o nosso maior desafio, é a nossa luta, e que a gente entre nessa luta, para um dia também a gente poder dizer o que Paulo disse: não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Até a próxima.